Agora que você já passou pela fase de descoberta, em que você mergulhou e entendeu com mais profundidade o seu desafio, chegou o momento da fase de definição. É a hora de você tirar sentido de todas essas informações coletadas, de você olhar para tudo isso, entender as relações entre os elementos de toda a pesquisa que foi feita, para você definir a sua intenção. Qual é o caminho que o seu projeto deve seguir a partir de agora? Para começar, primeiro é importante entender o que significa a síntese para o processo do design. O design é sobre síntese, é sobre organizar complexidade e tentar encontrar clareza no caos. A síntese é principalmente sobre organizar, manipular e filtrar esses dados, essas informações, em uma estrutura coesa para que a gente consiga construir novos aprendizados. Existe sempre uma dificuldade de entender o que acontece nesse processo, porque o que aparece para o mundo, o que é entregue para o cliente, é uma solução final. E não fica muito explícita a conexão daqueles dados que entraram e os dados que saíram, as informações de pesquisa e depois a solução final que é apresentada ao mundo. Para nós é muito importante entender que este é um processo intelectual de tirar sentido das informações. O processo do design acontece realmente na síntese. É na definição que você vai encontrar os seus insights, o que vai definir o caminho do seu projeto. Bom, o que acontece aqui? Depois do processo de descoberta, da gente buscar várias informações em pesquisa de campo e em outros tipos de pesquisa, a gente precisa mergulhar nesses dados, nos aprofundar no contexto para entender o que significam essas relações. Eu acho que existe uma questão muito importante que é sobre a gente acessar aquilo que a gente viu e ouviu, depois entender o que isso significa e por que isso importa. Então esse processo de minerar esses dados e tentar encontrar sentido é o que vai nos ajudar a encontrar os nossos insights. Quais são as conexões entre pessoas, lugares, comportamentos e eventos que podem nos ajudar a entender padrões e conseguir tomar decisões do que deve seguir com o nosso projeto. A pesquisa gera muitos dados, normalmente. São vídeos, entrevistas transcritas, fotos, artefatos. Pela complexidade de entender todas essas informações, a gente precisa agora tirá-las das ferramentas e colocá-las todas em um mesmo espaço visual. Assim, a gente não fica só com aquelas conexões óbvias que aparecem na nossa cabeça, mas a gente começa a fazer conexões não óbvias, de dados que antes não estavam pertencendo ao mesmo espaço. Esse ato facilita o mapeamento de conexões. Para quem vê de fora, qualquer outra pessoa que chega nesse momento ao lado do designer que está fazendo esse projeto, acha que aquilo ali é uma bagunça sem fim. Mas para o designer isso significa progresso, porque é a partir deste processo de entendimento de novas conexões e relações de todos esses elementos conectados, é que a gente consegue tomar decisões e fazer escolhas que vão definir o caminho do nosso projeto. Então a gente vai fazer isso mais ou menos em 5 etapas. Em que primeiro a gente vai compartilhar as informações, todos esses dados e tê-los visuais, para depois a gente fazer um julgamento do que importa, né? O que a gente deve levar para frente. Depois disso, gerar as conexões. Por que isso importa? E aí, a partir dessas conexões, a gente vai descobrir o para quem que a gente quer projetar essa solução. Aí a gente precisa desenhar a nossa persona. E depois que tivermos a nossa persona, a gente vai reformular o nosso desafio, em que a gente reescreve aquela pergunta inicial que deu start ao nosso projeto, para que a gente agora coloque a nossa persona e todas essas descobertas como um novo caminho para o nosso projeto. Bom, agora que você já tem uma boa noção do que significa esse processo de definição, a gente vai partir para as ferramentas. Então, bora explorar!